Bom dia, irmãos e irmãs, que nesta terça-feira você seja abençoado pela graça do Senhor. Você já parou para pensar que mesmo com a geladeira cheia, ainda pode estar morrendo de fome? Sim, você pode ter o prato mais nutritivo, a dieta perfeita, cuidar do corpo como ninguém e ainda assim estar vazio por dentro. Sabe por quê? Porque a gente não vive só de comida. A alma também precisa se alimentar. E tem muita gente esquecendo disso. Hoje, mais do que nunca, vivemos num mundo que valoriza o corpo, a aparência, a saúde física. Mas é a saúde da alma. E é sobre isso que vamos refletir agora. Fica comigo até o final dessa meditação. Te prometo, sua alma vai sair daqui mais forte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar juntos na Palavra de Deus. João capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus alimentou 5.000 homens com pão e peixe, seus discípulos o viram andando sobre as águas. Jesus não ignorava as necessidades físicas das pessoas, ele deu comida, sim. Ele cuidava do corpo, sim. Mas o mais importante ainda estava por vir. No dia seguinte, a multidão foi atrás de Jesus. Procuravam aquele que os havia alimentado. Mas Jesus, olhando nos olhos deles, disse: "Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Esforcem-se não pelo alimento que se perde, mas por aquele que permanece para a vida eterna." Uau! Pensa nisso. Quantas vezes a gente corre atrás do que é passageiro? Trabalha sem parar, estuda, corre, se estressa e esquece do que realmente permanece. Jesus não está dizendo que é errado buscar o pão de cada dia. Ele está nos ensinando a ir além, a lutar também pelo alimento da alma, aquele que não se perde, que não apodrece, que não acaba. E sabe qual é esse alimento? É Ele mesmo. É a palavra. É a vontade do Pai sendo cumprida na nossa vida. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus declara algo poderoso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento ele estava sendo tentado pelo diabo, mas deixou claro, a nossa vida não depende só do que é material. Depende, sobretudo, da conexão com o céu. E em João 4, versículos de 32 a 34, ele diz mais uma vez: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Ou seja, se você quer se alimentar espiritualmente, comece fazendo a vontade de Deus. É no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos gestos de amor, na oração, na obediência. Mas infelizmente muita gente ainda vive como se o corpo fosse tudo. Como se bastasse cuidar da estética, da saúde física, das conquistas materiais. Olha o que diz Filipenses 3, versículos 19 e 20. "Há aqueles cujo Deus é o ventre, que se orgulham do que é vergonhoso e só pensam nas coisas da terra. Mas nós somos cidadãos dos céus." Você percebe a diferença? Enquanto muitos vivem para agradar os próprios desejos, os filhos de Deus vivem em direção ao céu. E para terminar, te convido a meditar em Apocalipse 2, versículo 7. "Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus." Essa é a promessa. Se hoje você se esforçar pelo alimento espiritual, se buscar viver a vontade de Deus, se alimentar da palavra, um dia você vai provar do fruto da árvore da vida, lá no céu. Mas se tudo que você busca está na terra, sinto te dizer, esse alimento vai se perder. Vai passar, vai apodrecer, vai virar nada. Por isso, comenta aqui embaixo: "Eu preciso de alimento espiritual." Sim, escreve mesmo. Declara isso com fé. Eu preciso de alimento espiritual. Não tenha vergonha. Reconhecer essa necessidade é o primeiro passo para a transformação. Não se esqueça. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E o mais importante, mande para quem você deseja abençoar no dia de hoje. Tem mais um vídeo te esperando aqui na tela agora mesmo. Clica e continua essa caminhada de fé com a gente. Até a próxima e que Deus te abençoe.